O fim da medicina brasileira. Alerta! Esse vídeo é controverso e polêmico. Pode ofender algumas audiências. Esse material é dirigido para os médicos brasileiros. Se você não for médico, eu peço que você pare agora de assistir esse vídeo. Nós, do Médico Vencedor, somos especialistas em ajudar médicos a ter muito mais sucesso. Por isso resolvemos fazer esse vídeo para te alertar sobre os problemas que estão ocorrendo na medicina brasileira. Eu vou mostrar com dados concretos por que a medicina brasileira está indo para uma crise sem precedentes. O que vai acontecer nessa crise? Diminuição da renda dos médicos, aumento da exploração dos médicos, médicos fechando consultórios e até mesmo médicos abandonando a medicina. Os argumentos que nós usamos são técnicos, disponíveis a qualquer pessoa que esteja comprometida em entender as perspectivas de trabalho dos médicos. O que vamos te apresentar é fruto de uma extensa pesquisa que durou vários anos. Nosso objetivo não é te assustar, apenas te ajudar a se preparar melhor para o que está por vir. Agora eu vou te fazer mais um aviso. O que vou te falar pode ofender alguns tipos de pessoas, como por exemplo, pessoas de determinada corrente política ou pessoas que não fizeram medicina, que não conhecem a vida de um médico. Talvez você ache difícil de acreditar que as coisas que eu te digo vão acontecer, mas peço que assista o vídeo até o fim para entender os nossos argumentos. Vai ficar claro como as mudanças vão afetar a carreira dos médicos e até o modo de vida. Veremos impactos dramáticos sobre a renda dos médicos. Eu vou explicar por que isso vai ocorrer e você poderá decidir por você mesmo se há ou não embasamento no que eu falo. Da nossa parte, estamos certos dessa crise sem precedentes que está por vir. E o mais importante não é o que está acontecendo, e sim o que você pode fazer a respeito. E a pergunta a ser feita é: você está preparado para essa enorme crise que está chegando? Por isso, durante esse vídeo, eu vou falar o que eu e meus alunos estamos fazendo para ter mais sucesso e prosperar mesmo durante a pior das crises. E você também poderá fazer. Eu poderia afirmar que a grande maioria dos médicos não está preparada para algumas coisas que podem acontecer, como por exemplo, os preços das consultas despencarem, os plantões médicos ficarem disputadíssimos, uma queda acentuada no poder de consumo dos médicos e até mesmo médicos tendo dificuldade para pagar as contas. Nesse vídeo, eu vou falar exatamente o que está acontecendo nesses últimos anos e você pode avaliar o que eu estou dizendo e eu acho que depois você vai acabar concordando conosco. E a pergunta que fica é: você vai tomar alguma atitude para proteger sua carreira desse desastre que está prestes a acontecer com a medicina brasileira? Eu espero que sim. Então eu vou explicar um pouco, do modo mais simples possível, o que está acontecendo, por que estamos tão preocupados e qual é o nosso prognóstico para os próximos anos. O maior problema da história da medicina brasileira. Fato número 1. Grande aumento do número dos médicos. Você pode ver essa matéria da Folha de São Paulo, publicada em 2015. Aqui fala que nos anos 90 o Brasil tinha 219 mil médicos. Em 2015, o país tem 430 mil médicos, segundo o CFM, e a meta do governo é fazer com que o número de médicos chegue a 600 mil em 2026. O que o governo quer é atingir a marca de 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Você pode entender melhor essa situação olhando esse gráfico. Demorou cerca de 20 anos para o número de médicos dobrar, mas esse número deve ter um aumento explosivo nos próximos anos. A Organização Mundial de Saúde preconiza como parâmetro ideal a relação de um médico para cada 1.000 habitantes. Atualmente, nós temos 2 médicos a cada 1.000 habitantes, então nós já temos o dobro de médicos em relação ao recomendado pela OMS. Mas o governo quer atingir a marca de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes. Nesse mesmo artigo da Folha de São Paulo, o presidente do CFM dá a sua opinião. Ele fala: é excessiva a formação médica que o governo federal está propondo. São abertas escolas sem condições de ensino e com dificuldade de docência e infraestrutura.
E por que isso está acontecendo? Por que o número de médicos está aumentando tanto? Vamos agora para o fato número 2. Abertura de grande quantidade de faculdades de medicina. O país agora tem mais de 200 cursos de medicina. Algumas fontes afirmam que nós temos o maior número de faculdades de medicina no mundo. E como nós chegamos a esse ponto? Eu vou te explicar. Segundo esse artigo do Estadão, que diz que com Lula a vaga no curso de medicina cresceu 74,3%, em 2002, no final do mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha 115 faculdades de medicina. Em 8 anos de mandato, foram criadas 30 faculdades novas. Foram 2.996 vagas novas e 47% das faculdades de medicina eram faculdades particulares. Durante o governo Lula, no período de 2003 a 2008, foram criadas 51 faculdades novas. Foram 5.223 vagas novas. E em 2008, havia 177 faculdades. A porcentagem de faculdades particulares subiu para 58%. Fica mais fácil de entender vendo essa tabela comparativa. Você pode ver que no período de 6 anos, Lula criou muito mais faculdades novas que o Fernando Henrique, criou muito mais vagas e a porcentagem de faculdades particulares teve um aumento significativo. Então isso foi feito priorizando a abertura de faculdades particulares. O que está acontecendo? Desde a eleição do presidente Lula, o Brasil tem mudado o modo como trata a questão da saúde e dos médicos brasileiros. O governo começou uma política visando a desvalorização da medicina brasileira. Teve uma abertura indiscriminada de novos cursos e aumento explosivo do número de médicos. Vamos falar um pouco sobre economia. A lei mais básica da economia é a lei da oferta e da demanda. Se um determinado produto ou serviço tem uma oferta alta em relação à demanda, o seu valor cai. Por exemplo, se houver um número de médicos muito maior que o necessário, a remuneração dos médicos vai cair acentuadamente. E sabe-se que quando há queda dos rendimentos dos médicos, ocorre também uma queda da qualidade dos serviços, já que o médico tem que atender mais pacientes para manter o nível de renda. Isso acaba afetando tanto os médicos quanto os pacientes. Todos acabam prejudicados com essa situação. E essa queda na qualidade do serviço acaba causando outros problemas que falaremos mais para frente. Como podemos ver nesse post do G1, em 2007, ainda durante o governo Lula, o Brasil já era o segundo do mundo em faculdades de medicina. Nessa época, o Brasil já tinha 167 cursos de medicina. O Brasil só perdia para a Índia em número de faculdades de medicina. Tinha mais faculdades que os Estados Unidos e a China. E agora vamos falar sobre o terceiro fato, que é o Programa Mais Médicos. O Programa Mais Médicos foi implantado pela presidente Dilma em julho de 2013. Esse programa veio acelerar o processo de desvalorização da medicina brasileira. Durante o programa, muito se falou sobre a importação dos médicos cubanos e a série de irregularidades que havia nessa situação. Apesar do assunto dos médicos cubanos ser muito comentado, esse não é o principal problema do programa Mais Médicos. Há outro problema ainda pior. Uma das mais preocupantes medidas desse programa é a aceleração do aumento das faculdades de medicina, que vai piorar ainda mais a situação da medicina brasileira. Essa reportagem, de 2013, foi retirada do site Gazeta do Povo. O governo quer dobrar vagas em medicina. O Programa Mais Médicos agora foca na graduação e pretende criar 11.700 vagas em curso de graduação de medicina até 2017. E nessa época, o Brasil já tinha mais de 200 cursos de medicina. Nesse mesmo artigo, tem a opinião dos membros do CRM e da Associação Médica Brasileira. Para entidades médicas, medida é apressada e de caráter unilateral. O presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná fala: é preciso haver uma análise mais profunda, fechando cursos onde não há condições para tal e abrindo onde há. O presidente da Associação Médica do Paraná fala: é uma visão superficial do problema, baseada em números.
não na necessidade de haver estrutura necessária para os cursos. Parece que é preciso formar profissionais de qualquer jeito, sem preocupação com a qualidade dessa formação. Tem um artigo retirado do site do CFM em 2014. Brasil multiplica o número de escolas médicas e qualidade no atendimento é ameaçada. De 2000 a 2014, a quantidade de faculdades de medicina no país dobrou. Atualmente, o país possui 216 escolas, número superior à China e Estados Unidos. No Brasil, esse crescimento se deve às faculdades particulares, que já são 60% do total. A cada ano, são formados no Brasil mais de 19 mil médicos. Esse post é de julho de 2015, retirado do site G1. Governo autoriza 2.990 vagas de medicina em faculdades privadas. Fala que a meta é abrir 11.500 vagas de medicina até 2017. Só para comparar o que nós falamos anteriormente, o governo Fernando Henrique criou quase 3.000 vagas. O governo Lula, em 6 anos, criou 5.223 vagas. E o objetivo do Mais Médico é criar 11.500 novas vagas. É muito mais do que já foi criado anteriormente. E essa é uma das poucas promessas que esse governo está conseguindo cumprir. Ele realmente está conseguindo criar uma quantidade enorme de vagas em faculdades de medicina. E essa é uma parte importante do plano do governo de desvalorizar a medicina, é colocar uma quantidade enorme de novos médicos no mercado. Quantas vagas de medicina nós temos atualmente no Brasil? Segundo o próprio governo federal, no site Portal Brasil, ele fala que em 2015 foram ofertadas 10.637 vagas nas capitais e 14.522 no interior. Isso dá um total de 25.159 vagas. Realmente é uma quantidade enorme de vagas de medicina. Segundo o site Escolas Médicas, no momento, em novembro de 2015, nós estamos com 258 faculdades de medicina. E segundo o site Academia Médica, o Brasil chegou ao primeiro lugar no mundo em número de faculdades de medicina. E essa quantidade absurda de faculdades de medicina está diretamente ligada ao fato 4, a baixa qualidade das faculdades de medicina. Obviamente, o Brasil não tem estrutura para tanta faculdade de medicina. Isso traz um problema grave, que é a baixa qualidade dos médicos formados. Aqui tem uma reportagem do Fantástico de agosto de 2015 que teve uma repercussão enorme. Cursos de medicina sem estrutura crescem e chegam a custar R$11 mil. O número de faculdades de medicina disparou nos últimos anos. São instituições, em sua maioria particulares, com mensalidades muito altas, que chegam a R$11 mil, só que preço nem sempre quer dizer qualidade. Lamentavelmente, hoje virou um balcão de negócios a abertura de cursos médicos. Isso é triste. A medicina brasileira está em decadência, afirma um conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Fantástico pergunta: o aluno que vai estudar lá pode ser mal formado? A presidente do Conselho Nacional de Saúde responde: pode ser mal formado sim. E é lamentável, porque é um custo caro para a família, é um custo caro para a sociedade, porque muitos deles podem dispor do crédito educativo. Só nos últimos 5 anos foram abertas 81 escolas médicas, quase a metade do total de faculdades de medicina criadas em mais de 200 anos. O estado de São Paulo concentra o maior número de escolas médicas do país, 44. O CRM de São Paulo é o único que aplica uma prova para recém-formados. E nos últimos 3 anos, o desempenho das particulares foi bem pior que o das públicas. No ano passado, 67% dos alunos da rede pública foram aprovados. Na rede privada, apenas 35% passaram. Alunos sem uma boa formação acabam se tornando médicos ruins. E isso gera uma série de outros problemas. O número de denúncias de erros médicos no Conselho Regional de Medicina de São Paulo cresceu de 5 para 18 por dia nos últimos 20 anos. E o presidente do conselho atribui o aumento à má formação dos profissionais. Será mesmo que há uma quantidade excessiva de médicos no Brasil? Vamos ver o que pensa o Dr. Arlindo Chinaglia. Ele é médico e ele é deputado do PT. Em 2003, ele criou um projeto de lei, que foi esse. O projeto proíbe a criação de novos cursos de medicina por 10 anos. A criação de novos cursos de medicina poderá ficar proibida por um prazo de 10 anos.
A medida está prevista no projeto de lei do deputado Arlindo Chinaglia, que também veda a ampliação de vagas nos cursos já existentes. O projeto tem o objetivo de combater os cursos de medicina de má qualidade, além de proteger as condições de trabalho dos médicos formados em instituições de bom nível contra a evasão do mercado por diplomados em cursos ruins. Chinaglia denuncia que grandes empresas de saúde vêm fundando escolas médicas para obter mão de obra barata e afirma que com as mudanças propostas haverá maior adequação do número de médicos às necessidades da população brasileira, terá melhores profissionais em número suficiente para atendê-la. O deputado garante ainda que a proibição de novos cursos de medicina não trará prejuízos à população, argumentando que o Brasil já tem uma relação de médicos por habitante acima do índice recomendado por instituições internacionais, que é de 12 médicos para cada 10 mil habitantes. Atualmente, o aumento do número de médicos é maior que a taxa de crescimento do total da população. Eu concordo plenamente com a opinião do Dr. Arlindo Chinaglia. Realmente, já em 2003, o Brasil não estava precisando do aumento do número de faculdades de medicina. Mais detalhes sobre isso no site da Veja. Arlindo Chinaglia, do PT, achava que havia médicos demais no Brasil. Aqui você tem mais detalhes. Fica vedada a criação de novos cursos médicos nos 10 anos seguintes à promulgação dessa lei. Fica vedada a ampliação de vagas nos cursos médicos existentes nos 10 anos seguintes à promulgação da lei. A justificativa desse projeto de lei. O primeiro objetivo desse projeto de lei é o de proteger a população do país contra a gravíssima ameaça resultante de cursos de medicina de má qualidade no Brasil ou no exterior. O segundo objetivo é o de proteger os médicos brasileiros formados em instituições de bom nível, ainda a grande maioria, do aviltamento das suas condições de trabalho, contra a invasão do mercado de trabalho por diplomados em medicina sem adequada condição de exercê-la. O Brasil já tem uma relação de médicos por habitante acima do índice recomendado por instituições internacionais, que é de 12 médicos para cada 10 mil habitantes. Essa proporção deverá continuar crescendo com rapidez, uma vez que o aumento da população de médicos, que tem se mantido constante, é maior que a taxa de crescimento total da população, que tem decrescido. Aqui você pode ver que ele está usando como parâmetro 1,2 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto o governo atualmente está usando como parâmetro 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Então é óbvio que se o governo conseguir esse número de 2,7, o número de médicos vai estar muito maior do que necessário. Ao impedir a criação de novos cursos de medicina e congelar o número de vagas, o projeto contribui para barrar os interesses de uma verdadeira indústria do ensino. A esse respeito, grandes empresas de saúde já estão se apoderando, fundando escolas médicas, onde o objetivo não é aperfeiçoar o aparelho formador, mas sim obter mão de obra barata, já a partir do trabalho dos estudantes e pós-graduandos, e posteriormente com a superoferta no mercado. A situação atual do mercado de trabalho já é muito mais grave em várias regiões e centros urbanos nacionais. Com as mudanças ora propostas, haverá uma melhor adequação no número de médicos às necessidades da população brasileira. Terá melhores profissionais em número suficiente para atendê-la. Então, o que eu estou falando nesse vídeo já era previsto há muito tempo atrás. Já em 2003, já tinha um deputado do PT falando que o Brasil estava criando muita faculdade de medicina. Fato número 5. Veto ao ato médico. Em julho de 2013, a presidente Dilma Rousseff vetou os principais pontos do ato médico. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei do ato médico, mas vetou os principais trechos da proposta que regulamenta a profissão do médico. Foram vetados 10 trechos no total, entre eles a espinha dorsal da proposta, a que estabelece como atividades privativas do médico a formulação do diagnóstico das doenças e a prescrição terapêutica. O veto ao ato médico foi uma das principais medidas da política governamental de desvalorização da medicina. O objetivo do veto era tirar o poder da classe médica. E isso está intimamente ligado ao fato número 6. Fato número 6. Outros profissionais fazendo procedimentos médicos. Tem muitos profissionais da área de saúde fazendo procedimentos que deveriam ser exclusivos dos médicos. Por exemplo, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, farmacêuticos, psicólogos e até mesmo veterinários. E além desses profissionais, tem várias outras pessoas que não têm nível superior
que também estão fazendo atividades exclusivas dos médicos, como por exemplo, esteticistas, optometristas, dermaticistas, parteiras, doulas, cabeleireiros, manicures, podólogos, blogueiros e muitos outros. Então, além do aumento de médicos no mercado, ainda tem a concorrência com os profissionais não médicos. Em grande parte dos casos, essas pessoas não têm uma boa qualificação e muitas vezes fazem o serviço de baixa qualidade. Isso faz o preço do serviço cair e também faz a qualidade dos serviços cair. Mas calma, isso não é tudo. A situação pode ficar ainda pior. Vamos para o fato número 7. Problemas nos convênios. Como está muito mais difícil para conseguir pacientes particulares e o SUS remunera muito mal os médicos, grande parte dos médicos acabam optando por trabalhar nos convênios. Além dos tradicionais problemas dos convênios, como a baixa remuneração, recentemente têm aparecido outros ainda piores. Cada vez mais vemos grandes planos de saúde terem problemas financeiros sérios e até mesmo irem à falência. Veja, por exemplo, o caso da Unimed Paulistana. Reportagem do G1 de 2015. Essa reportagem fala sobre a falência da Unimed Paulistana, que tinha 740 mil clientes. A Unimed Paulistana enfrenta há anos uma crise financeira e fechou 2014 com patrimônio líquido negativo de 169 milhões e um passivo tributário de 263 milhões. A Unimed Paulistana era uma empresa muito grande, com 740 mil clientes. Não é um convênio de uma cidade pequena, não é um convênio pequeno. E mesmo assim, ela quebrou. E isso afeta tanto os pacientes quanto os médicos, como podemos ver aqui na reportagem do Estadão. Crise da Unimed Paulistana atinge 2.000 médicos cooperados. A crise financeira da Unimed Paulistana, que tem uma dívida fiscal superior a 1 bilhão de reais, atingiu também cerca de 2.000 médicos cooperados da empresa. Os profissionais não receberam os pagamentos de setembro e outubro e não há prazo para que a situação seja regularizada. A situação preocupa os profissionais que já contabilizam prejuízos. Essa médica falou que 70% dos pacientes que ela atendia eram da Unimed Paulistana. É uma médica cooperada que trabalhou por 30 anos na cooperativa e deixou de receber pelo atendimento de 700 pacientes nos meses de setembro a outubro. O valor da consulta é de R$ 80, então ela deixou de receber R$ 56 mil com esse problema. E não é só em São Paulo que há problemas. A Unimed do Rio também está indo para o mesmo caminho, como diz essa reportagem do Extra, nesse ano de 2015. Unimed Rio tem contas rejeitadas e ele explica que o rateio das perdas seria feito de forma proporcional à produção de cada cooperado em 2014. Os cooperados dividiriam um prejuízo de R$ 90 milhões. E mesmo o convênio não sendo uma alternativa tão boa, ele era uma opção para grande parte dos médicos. E agora nós estamos vendo que grande parte dos convênios estão quebrando. Então, muitos médicos estão perdendo até mesmo essa opção. Mas ainda tem outros fatos para se preocupar. Fato número 8. Brasileiros estudando medicina no exterior. Quando se fala em estudar medicina no exterior, muita gente pensa em estudar nos Estados Unidos ou na Europa. Mas não é isso que eu estou falando. É em lugares muito diferentes, incomparavelmente piores, como os nossos vizinhos aqui na América do Sul, como a Bolívia, a Argentina e o Paraguai. Artigo do site do CREMESP de 2012. Aqui ele fala que 20 mil brasileiros estão estudando na Bolívia. Falta de locais para ensino da prática médica, docentes sem preparos e vagas ilimitadas, sem qualquer processo seletivo, que formam um cenário preocupante. Esse outro artigo do Estadão fala dos brasileiros que vão fazer medicina na Argentina. Estima-se que cerca de 4 mil jovens tenham deixado o país para estudar na faculdade argentina. Aqui o presidente do CREMESP fala: a matrícula numa faculdade do exterior está longe de solucionar o problema. E ele fala dos problemas das faculdades: classes superlotadas, laboratórios sem equipamentos e ausência de aulas práticas e hospitais de apoio. E ele estima que existam cerca de 25 mil brasileiros cursando medicina no exterior. Estamos criando um problema enorme: alunos que investem tempo e dinheiro e que provavelmente serão empurrados para a clandestinidade. Fala sobre a validação.
Médicos que se formaram no exterior só podem trabalhar no país após validarem o diploma. Por isso, precisam passar pelo Revalida. E o processo não é fácil. Foram aprovados apenas 8,7% no ano de 2012. Você consegue entender? São 25 mil estudantes de medicina fora do Brasil. É muita gente. E a grande maioria não vai conseguir passar nesse exame do Revalida. Outra reportagem do G1, falando sobre estudantes de medicina brasileiro no Paraguai, que falam que atualmente em Pedro Juan Caballero são em média 5 mil brasileiros que estudam nas 6 faculdades de medicina. Então são 5 mil pessoas em 6 faculdades de medicina em apenas uma das cidades do Paraguai. O que está acontecendo? Uma quantidade enorme de estudantes sai do Brasil com o objetivo de se formar em outros países e depois voltar para trabalhar no Brasil. Mas depois que eles voltam, a maioria não consegue trabalhar no Brasil porque eles não passaram no Revalida. E isso vai ser um problema muito sério no futuro. É uma quantidade muito grande de pessoas. E além de tudo isso, tem outro problema enorme. Fato 9. Aumento de processos contra os médicos. Uma consequência natural da baixa qualidade da formação dos médicos, do barateamento do trabalho dos médicos, é o aumento dos problemas, é o aumento dos erros e aumento dos processos. Artigo de 2008 da Gazeta do Povo. De 2001 a 2008, cresceu 17 vezes o número de processos que chegaram no Superior Tribunal de Justiça contra profissionais de saúde. Então, nós estamos vendo um aumento explosivo no número de processos. Por que isso está acontecendo? Tem várias causas. Nesse artigo, está se perguntando sobre a indústria da indenização por erro médico no Brasil. E uma advogada responde que sim, existe uma atuante indústria da indenização por pseudo-erro médico, o que explica a grande porcentagem de absolvições das acusações feitas. O mau resultado ou até mesmo a morte não quer significar que necessariamente houve um erro médico. Artigo de 2015 do R7. Processos por erro médico crescem 140% no STJ. Em 4 anos, o número de processos movidos por erro médico que chegaram ao STJ cresceu 140%. No mesmo período, 18 médicos tiveram seus registros cassados e outros 625 receberam outras punições do CFM. E uma advogada relata: há médicos que têm que atender com cronômetro, fazer várias cirurgias no mesmo dia. É óbvio que dessa forma os erros médicos começam a se tornar mais frequentes. É isso que acontece quando o trabalho do médico é pouco valorizado. Ele tem que atender mais para manter o padrão de vida e ele está muito mais sujeito a problemas. E a matéria continua. Problemas estruturais dos hospitais, falta de mão de obra, baixa remuneração e longas jornadas de trabalho são apontados por um outro advogado como causas de falhas no atendimento médico. O corregedor do CFM admite que há problemas na qualidade do serviço prestado e nas condições de trabalho oferecidas ao médico, mas destaca também o peso da má formação nos casos do erro. As faculdades têm sido abertas sem critérios técnicos, sem a certeza que vão oferecer aos alunos um ensino adequado. Então está tudo relacionado. É um círculo vicioso que um problema acaba piorando o outro. E cada vez mais a medicina brasileira fica numa situação mais difícil. Fato número 10. A vilanização dos médicos. O governo quer tornar os médicos os responsáveis pelo problema da saúde no Brasil. Ele quer julgar a opinião pública contra a classe médica. Essa é uma peça importante no projeto de desvalorização da medicina brasileira. Veja esse artigo retirado da Folha de São Paulo em 2013. Fascismo do PT contra os médicos. Os judeus foram bode expiatório dos nazistas. Os nossos médicos são os judeus do PT. O PT está usando uma tática de difamação contra os médicos brasileiros igual usada pelos nazistas contra os judeus, colando neles a imagem de interesseiros e insensíveis aos sofrimentos do povo, e com isso fazendo com que as pessoas acreditem que a reação dos médicos brasileiros é fruto de reserva do mercado. Os médicos brasileiros viraram os judeus do PT. E nesse artigo ele continua: a população já é desinformada sobre a vida dos médicos, achando que são todos milionários, quando a maioria esmagadora trabalha sob forte pressão e desvalorização salarial. A ideia de que os médicos ganham muito é uma mentira. A formação é cara, longa, competitiva, incerta, violenta, difícil e estressante. E a oferta de emprego decente está aquém do investimento na formação. Ganha-se menos do que a profissão exige em termos de responsabilidade prática e do desgaste que a formação implica, para não falar do desgaste do cotidiano.
Os médicos são obrigados a ter vários empregos e a trabalhar correndo para poder pagar suas contas e as das suas famílias. Trabalha-se muito sob o olhar duro da população. As pessoas pensam que os médicos são os culpados da saúde ser um lixo. Assim como os judeus foram bodes expiatórios dos nazistas, os médicos brasileiros estão sendo oferecidos como causa do sofrimento da população. Um escândalo. E não só o governo, mas a mídia também reforça essa mensagem. E o último fato que eu não poderia deixar de falar: crise política e econômica. O país está sofrendo uma crise econômica como há muito tempo não se viu. E certamente isso afeta muito a população e também a classe médica. Essa crise deve durar ainda por um bom tempo e a situação do país pode piorar muito mais. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, já que você pode ter acesso a informações sobre a crise política e econômica em várias outras fontes, de uma maneira muito fácil. E agora eu já expliquei os 11 fatos da desvalorização da medicina. Eu poderia citar muito mais fatos, mas eu acho que nesse ponto você já deve ter entendido a mensagem que nós queremos te passar. Já deve ter entendido o porquê da situação tender a piorar cada vez mais. Já deve entender a nossa preocupação com a maior crise já vista na medicina brasileira. O que deve acontecer nos próximos anos? A renda média dos médicos vai despencar. Muitos não vão conseguir manter os seus consultórios e alguns vão até desistir da medicina. Várias pessoas vão ter que mudar bastante o padrão de vida. E vai ser o fim daquela ideia no Brasil de que médico é rico. Vai acontecer uma polarização. 90% dos médicos vão sofrer, não vão ganhar bem, vão ter problemas econômicos sérios. Enquanto isso, 10% dos médicos vão prosperar, vão ganhar bem e vão ter muito sucesso. E agora você tem uma decisão a fazer. Você tem que escolher de que lado você quer ficar. Do lado dos 90% que não vão ter sucesso ou do lado dos 10% que vão ter sucesso. E dependendo da sua escolha, você vai ter que fazer coisas diferentes. Se você não quiser ter sucesso, você não precisa fazer nada. Se você quiser ter sucesso, você precisa aprender a atrair pacientes que vão valorizar os seus serviços. Vai ter que aprender como se comunicar melhor com seus pacientes. E a maneira mais rápida, fácil e barata de atingir milhões de pessoas, atingir milhões de potenciais pacientes é a internet. O marketing médico digital é uma das melhores soluções nesse tempo de crise. É usar a internet para se destacar e atrair mais pacientes. E nós podemos te ajudar a aprender mais sobre isso. Você pode se cadastrar gratuitamente no nosso site para receber mais informações. www.medicovencedor.com.br. Quanto mais rápido você acessar, mais cedo você vai aprender e maior vai ser a vantagem em relação aos seus concorrentes. É muito importante você entender que os seus concorrentes ainda não perceberam essa oportunidade. Então o campo do marketing médico digital ainda está aberto. O médico que souber se posicionar com o marketing certo pode dominar o mercado. Agora, se você demorar, o seu concorrente vai perceber essa oportunidade e vai chegar antes. Eu queria te fazer um pedido. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu alguma coisa importante, se ele te fez repensar a sua carreira, eu peço para que você aproveite e mande esse vídeo para os seus amigos médicos. Mostre para eles esse material, porque eles precisam ter acesso a esse conteúdo, para que eles consigam também se preparar para a maior crise da medicina brasileira. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo e eu espero que você tome a decisão certa. Eu desejo que você esteja entre os 10% dos médicos que vão ser muito bem-sucedidos, apesar dessas condições adversas. Então, nós estamos te esperando no nosso site. Um grande abraço e até mais!